Amém? Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 48. Esse é o mesmo texto que eu comecei a semana passada, mas eu quero lê-lo novamente. Isaías 48, verso 17. Isaías 48. As crianças na realidade já desceram, estão tendo já a reunião desde o começo lá. Não vejo nenhuma criança por aqui, então. Isaías 48, versículo 17, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Repita comigo: te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Repita comigo: te guia pelo caminho que deves andar. Presta atenção, irmãos, é muito importante nós entendermos que Deus, como um Pai amoroso, justo, sempre irá nos ensinar o que é necessário para vivermos e desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida abundante. E para que isso aconteça, Ele mostra-nos o caminho, mostra para cada um de nós o caminho, como nós devemos trilhar, o caminho que devemos trilhar para chegarmos a esse lugar, para desfrutarmos dessas verdades, dessas promessas. Mas preste atenção e entenda, a decisão de escolher ou não é minha, é sua, é nossa. E é por essa razão que eu e você precisamos do Espírito Santo em nós, para poder nos convencer, para poder nos conduzir nesta verdade, nos convencer da verdade do Pai, da verdade de Deus, e nos dirigir em toda vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, sozinhos, por si só, talvez jamais conseguiríamos trilhar por esse caminho, identificar esse caminho. Mesmo reconhecendo que Deus, como um Pai amoroso, quer que trilhemos, quer que vivamos e desfrutemos dessa vida plena e abundante. Mas nós precisamos ser convencidos. Nós precisamos ser convencidos não apenas da verdade de Deus para nós, mas também convencidos de como chegaremos lá. Muitas pessoas, mesmo sendo filhos de Deus, não têm desfrutado de uma vida plena, não têm vivido uma vida abundante. Por quê? Porque não trilham por este caminho, porque não têm permitido que o Espírito Santo as convença, não têm permitido que o Espírito Santo revele a verdade de Deus, a vontade do Pai. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem atuação, escute, não é a presença, sem a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, jamais conseguiremos entender, viver e desfrutar da verdade da palavra e da vontade de Deus para nós. Diga para o seu irmão aí: eu e você precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Quantos creem e concordam? Diga amém. Consegue entender? Quantas coisas nós até sabemos, mas não vivemos. Quantas coisas nós já até aprendemos, mas não trilhamos pelo caminho. É por isso, irmãos, que eu quero entrar em um novo tema neste mês. Eu quero alargar você, expandir você em áreas para que você possa chegar e desfrutar de um novo patamar de vida. Sair do patamar raso, sair do patamar comum e se permitir ser transportado para um lugar onde nós desfrutaremos do extraordinário, do maravilhoso e do poderoso favor de Deus sobre nós. Quantos querem? Quantos estão dispostos? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre a recompensa da honra. A honra, irmãos, é o único caminho que tira as pessoas do ordinário, do comum, do medíocre, e as leva a um lugar
do extraordinário, maravilhoso, um lugar de destaque. A honra é como uma chave que abre os portais celestes para desfrutar, para trazer da abundância do reino de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. A honra, eu poderia dizer ainda, é como um caminho que nos leva a alcançar uma vida longa e próspera. Quantos querem viver bastante tempo de uma forma feliz e abundante nessa terra? Então essa palavra é com você. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Olha que interessante esse texto. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. O apóstolo Paulo, falando sobre esse texto, à igreja de Éfeso, ele escreveu assim, em Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só, essa é uma palavra que está lá desde o início. Agora, antes de entendermos o que a honra pode fazer em nossas vidas, o que a honra pode trazer para a nossa vida, para a nossa família, nós precisamos entender o que é honra. Porque até o entendimento dessa palavra, ela tem se dissolvido no meio da nossa sociedade. A honra é algo que tem sido desconstruído há tantos e tantos dias, e tantos anos, afastando as pessoas de não apenas entender, mas também de viver e praticá-la. A palavra honra no hebraico, ela significa kabad ou kabed. Ela tem por tradução dizendo ser importante, ser digno ou ser pesado. Já no Novo Testamento, no grego, se traduz por timau ou timios, uma palavra oriunda da palavra timios, uma extensão, que significa de grande valor, precioso, estimado, especialmente querido. E também na extensão do verbo estimar, fixar o valor, ter em honra, reverenciar, venerar, respeitar, ter um olhar favorável. Eu gosto dessa tradução, ter um olhar favorável. É aquele olhar que sempre enaltece, sempre engrandece, sempre reconhece. Mas se poderíamos sintetizar, diríamos que honrar significa dar valor, fazer valioso, estimado e grande. Repita comigo: dar valor, fazer valioso, estimado e grande. Em síntese, poderíamos dizer que honra é isso, honrar é isso. Agora observe, quantos daqui são casados? Levante as suas mãos. Vou pegar uma mulher assim, que ame muito seu marido. Levante a sua mão, quero ver. Elaine, eu vou pelo amém, eu vou pegar. Ok. Diz uma coisa, Elaine. Você acha que adulterar é alguma coisa importante para você ou não adulterar? Veja, vou trazer um exemplo para você. Se você, assim, se o Kleber chegasse hoje para você e falasse assim: amor, sabe como é que é? Ontem eu disse que vinha na oração, então, mas depois da oração,
eu fiz um desvio, e aí encontrei com alguém, e sabe como é que foi, sabe como é que é? E chegasse para você e contasse hoje, você fala assim, tudo bem, amor, sem problemas. Hã? 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 Irmão, se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, eu estou decidido, eu vou matar o meu vizinho, já comprei a arma, está aqui, mostrasse para você, você ia falar assim, que Deus seja contigo. Essa seria a sua ação? Ou se talvez a sua mulher chegasse na sua casa e colocasse lá na sala uma estátua bem grande de qualquer santo ou demônio, você aceitaria isso normalmente? Sim ou não? Entenda uma coisa, a honra, ela foi colocada no mesmo patamar, no mesmo nível de importância de não matar, não adulterar e não adorar a outro Deus. Não roubar. Dentre os 10 primeiros mandamentos, Deus colocou a honra como um deles, para nortear, para dirigir. Agora nós achamos a coisa terrível o adultério, achamos terrível o roubar, achamos terrível o adulterar, achamos terrível o adorar a outro Deus, mas quando falamos de honra, nós dizemos assim, isso não é tão importante assim. Será? Será? Deus colocou no mesmo patamar de importância, irmãos. Lá nos primórdios da orientação, de como o seu povo deveria viver, de como os seus filhos deveriam viver e traçar os seus planos a partir da saída do Egito para a terra prometida. Ele disse que nós deveríamos honrar aos nossos pais. E se não bastasse isso, ele colocar no mesmo grau de importância, presta atenção, ele ainda deu um destaque maior. Eu costumo dizer que Deus pegou o marca-texto e fez um grifo, bem aquele amarelo assim, igual da camisa ali fez um grifo assim, para dizer, ei, presta atenção nisso daqui. Sabe por quê? Porque dentre os 10, ele é o único mandamento é o único. Deus está chamando a atenção, Deus está destacando, ei, isso não é uma atitude qualquer, isso não é algo que deve ser desmerecido ou ignorado. Entenda, este é um mandamento. Honrar não é uma opção, honrar é um mandamento. Não é uma questão de escolha, ou ainda de ter razão ou motivo, não. Honrar é um mandamento. Escute, deixa eu dizer uma coisa, ninguém honra uma pessoa porque ela merece ser honrada. Honra porque você entende que você deve honrá-la. Alguns não entenderam, eu vou explicar de novo. Eu não honro o Vinícius porque ele merece ser honrado, porque ele é uma boa pessoa para ser honrada, porque ele tem atitudes para ser honrado. Eu o honro porque eu sei que a honra me leva para um caminho de bênção de Deus. Então não tem uma questão de merecimento, tem uma decisão minha de trilhar um mandamento do Senhor. Se eu pegasse um outro mandamento ali, eu não vou matar a outra pessoa porque ela é boa ou não, porque ela é obediente ou não, porque ela é assim ou não. Eu não vou matar porque eu decidi obedecer ao mandamento do Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Esse é o entendimento que nós devemos ter, irmãos. Honrar é muito mais do que obedecer. Primeira coisa que nós precisamos desfazer.
Honrar é muito mais do que fazer o que se manda. Honrar é ter relacionamento, é valorizar. Note que a primeira vez que aparece isso na Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Ela está atrelado ao Pai. Por que não está atrelado a Deus? Porque Deus jamais, a gente poderia dizer que Ele não merece honra, sim ou não? Porque Ele não falha, Ele não erra, Ele é justo. Mas não, Deus colocou a honra como um princípio. A primeira figura, a primeira descrição de honra é aos pais. Ao Pai. Honrar ao Pai. E por que isso é tão importante assim? Porque o seu pai, presta atenção, porque o seu pai é a primeira figura de comparação no relacionamento do homem com Deus. Deus, desde que criou o homem, o fez para fazê-lo como filho, para relacionar-se com ele como filho e não como Deus. Essa é a diferença de quem se entrega, de quem nasce de novo e quem não nasceu de novo. Quem nasce de novo adquire a identidade do Pai nele, então ele se torna filho de Deus. Mas quem não nasceu de novo apenas tem um Deus, apenas acredita em um Deus que pode fazer, um Deus que tem poder para realizar, mas não é o seu Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não conseguimos honrar aos nossos pais biológicos, aos nossos pais naturais, que nos amaram, que nos geraram, que nos vestiram, que nos alimentaram, como conseguiremos honrar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Se você não consegue honrar a pessoa que desde quando você nasceu, você viu, identificou como uma pessoa que cuidou de você, alimentou você. Quando eu falo pai, aqui não estou falando somente o pai, estou falando os pais. Ah, apóstolo, mas meus pais falharam comigo. Mas meus pais me maltrataram, me desprezaram e fizeram e desfizeram. Ei, lembra do Vinícius? Não importa o que ele fez, eles são seus pais. Diga para o seu irmão aí, não importa o que o seu pai fez. Nada tira o lugar de pai dele na sua vida. Amém? Você consegue entender isso? Você não honra por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele fez. Você honra por aquilo que ele é. Esse é o princípio. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus para mim e para você. É por isso que o diabo trabalha tanto para desconstruir, destruir e desfazer a família. Porque ele quer exatamente desmontar a família, desmontar a figura paterna, desmontar a figura dos pais de autoridade. Para quê? Para criar o conceito de rebeldia, o conceito de descontrole, o conceito de fora da autoridade. E assim afastar ou dificultar as pessoas de reconhecer e se relacionar com Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Quem teve a presença paterna na sua infância, de forma presente, de forma atuante, quando conhece Deus e percebe que Deus pode ser muito além de um Deus, mas como um pai, ele consegue ter muito melhor relacionamento com Deus como pai do que as pessoas que não tiveram um pai presente, um relacionamento paterno na sua infância. Porque em tudo que eu fizer, eu obterei recompensa. A Bíblia é clara, tudo aquilo que o homem fizer, isso também ceifará, está lá em Gálatas 6. Tudo, absolutamente tudo. Não somente as coisas boas, não somente as ações boas, mas as ações contrárias, as ações más, também terão recompensa. Em Romanos 12, diz assim que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. Ou seja, a minha atitude, o meu posicionamento, a minha ação de honrar ou de desonrar, atrairá sobre mim, da parte de Deus, a consequência.
A honra, irmãos, deve ser dirigida para as pessoas que exercem autoridade sobre nós. Pessoas que foram colocadas por Deus para nos abençoar. Quando eu falei da família, um dos princípios do diabo destruir a família é desconstituir o princípio da autoridade. Muitos pensam que a autoridade foi estabelecida por Deus para nos punir. Como eu falei, começamos com os pais. A autoridade dele é para de nos corrigir, nos ensinar, mas também é de nos proteger, de nos sustentar, de nos abençoar, sim ou não? Como eu posso me rebelar contra o meu pai, que foi um instrumento para que eu fosse criado? Explica isso. Isso é irracional. Ou seja, eu só existo porque um dia meu pai, minha mãe, meu irmão, ele não perde a condição de ser pai. Ele não perde a condição de ser autoridade sobre ti. Irmãos, nós precisamos entender que se nós queremos ter uma vida profundamente abençoada por Deus, nós temos que trilhar o caminho da honra. E o caminho da honra deve ser dirigido, a primeira hipótese, às pessoas com autoridade. Nossos pais, nossos líderes, nossos chefes, nossos pastores, nossos professores. Irmãos, hoje nós vivemos uma inversão em sala de aula, sim ou não? Professores têm medo de apanhar dos alunos. Ei! E ainda os pais vão lá defender os seus filhos. Como pode? É uma desconstrução. Nós devemos honrar os nossos professores, nós devemos honrar os nossos patrões e todas as pessoas que foram estabelecidas de autoridade. Por quê? Porque elas foram estabelecidas por Deus para nos abençoar. Diga para o seu irmão, toda autoridade constituída na terra foi estabelecida por Deus para te abençoar. Amém? Nós precisamos entender. Foi constituída por Deus para nos abençoar, irmãos. Ou seja, quanto mais você honrar as pessoas que estão em autoridade sobre você, mais abençoado por Deus você será, através dessas pessoas. Olha só, Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão, a recompensa do justo. Ou seja, a minha ação de honrar ou não, atrairá o favor ou não da honra, da recompensa daquele homem. Independente de quem ele seja, meu irmão, qual é o pai que já não falhou aqui? E eu não estou dizendo do seu pai, estou dizendo de você. Se você já é pai, você já passou por isso. Sim ou não? E por que nós aceitamos as justificativas que nós temos para dar aos nossos filhos, mas nós não aceitamos a justificativa dos nossos pais por terem falhado conosco? Você já parou para pensar nisso? Eu costumo pensar e entender que nós apenas compreendemos nossos pais quando nos tornamos pais. Aí a chavinha aqui dentro muda. Sim ou não? Porque enquanto você é jovem, você acha que você sabe tudo. Você acha que está tudo errado na sua casa, que esse negócio de pôr limite, de pôr horário para entrar, horário para sair, que isso é coisa do passado. Nós estamos num mundo evoluído, que isso é imperialismo e tantos outros argumentos que o mundo e o diabo influencia sobre os nossos filhos. É verdade. Mas quando nós nos casamos e nós vamos viver a vida, constituir uma nova família, tudo é festa, tudo é alegria, né? Aí começam as obrigações, aí começam as responsabilidades, aí começa a trazer o tempo da maturidade. E quando se nasce os filhos, ou pelo menos o primeiro filho,
suscita em nós um peso diferente de viver e para viver, sim ou não? A razão de viver muda, o propósito de viver muda. E nós começamos a compreender que muitas vezes os limites que nós obtivemos não foi para nos impedir de viver e desfrutar da vida, mas foi para nos poupar, nos guardar e nos livrar das ciladas que o mundo pode trazer. Nossos olhos começam a contemplar de forma diferente. É por isso, irmãos, que a honra é a chave que abre os céus para nós vivermos os milagres do reino. Presta atenção, Jesus no ápice do seu ministério, presta atenção, no ápice do seu ministério, a sua fama estava correndo por todos os 4 cantos da terra, desejoso de ministrar o amor e o poder do reino de Deus na sua terra natal, na terra onde ele havia sido criado, a sua infância, onde tinha muitos parentes, amigos. Ele volta para Nazaré. A Bíblia diz que quando ele entra lá em Nazaré, ele vai direto para a sinagoga e ele começa a ensinar, ele começa a ministrar na sinagoga a palavra. Mas as pessoas, ao ver e ouvir o que ele fazia, se admiraram e se escandalizaram, diz o texto. Deixando de receber dele, deixando de receber o que ele poderia fazer, que era manifestar os milagres. Olha lá, Marcos capítulo 6, abra sua Bíblia aí. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos 6, a partir do versículo 1, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, presta atenção, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali obras miraculosas ou maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Veja, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Ele não pôde. Não é que ele não quis, pelo contrário. Ele queria, mas não pôde. E por quê? Porque não o honraram. Porque aquelas pessoas não o reconheceram como Cristo, não o reconheceram como um homem de Deus. Elas se escandalizaram. Como? A gente lá viu esse menino correndo por aqui, agora ele está falando que é o Cristo, agora ele está operando milagres, agora ele quer fazer que nada. Isso deve ser enganação. Quando Jesus falou: olha, não há profeta sem honra senão na sua própria casa, ele não falou isso afirmando de si numa condição boa, agradável, dizendo assim: olha, é assim mesmo. Não. Ele falou assim: quão triste é isso. Eu queria tanto operar milagres, eu queria tanto curar os seus enfermos, eu queria tanto manifestar o poder do reino de Deus aqui, mas vocês não me honraram. Irmãos, a honra, ela pode abrir os céus, ou abre os céus para recebermos e vivermos os milagres do céu. Mas a desonra fecha os céus e nos faz viver presos e limitados à nossa vida natural e terrena, mesmo sendo filhos. Sabe por quê? Porque a honra e a fé caminham juntas. A honra e a fé caminham juntas. Se você honra a Deus e a sua palavra, então você crê que Ele fará todas as coisas que prometeu em sua palavra. Sim ou não? Mas se você não honra, também não crerá em suas palavras. Essa é a verdade. Você não crerá que aquilo que Ele disse Ele vai fazer, e assim jamais desfrutará dos milagres, jamais desfrutará das promessas de Deus descritas na sua palavra. É por isso que acontece milagre com uns e não acontece milagres com outros, numa mesma casa,
numa mesma igreja, numa mesma família. É por isso que Deus está nos chamando, irmãos. É por isso que Deus está nos despertando para trilharmos o caminho da honra. Porque Ele quer nos expandir e nos fazer viver todas as promessas dEle para as nossas vidas, para as nossas famílias e nossos ministérios. É isso que Ele quer. Diga para o seu irmão, Deus quer expandir você. Deus quer expandir você. Deus quer tirar você de um caminho, de uma rota que talvez você esteja vivendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, e você não esteja vivendo e desfrutando do sobrenatural de Deus. Você não esteja vivendo os milagres. Tem muita gente dentro da igreja que sabe todas as coisas. Quando, antes mesmo de pregar, ele fala assim, esse tema aí eu já sei. É ou não é? Eu já ouvi pessoas dizer assim, esse negócio de pôr tema do mês é ruim, sabe por quê? Porque eu já sei o que ele vai pregar. O espírito de adivinhação passa por aí. É verdade, irmãos, eu já ouvi isso. Sabe, irmãos, Deus sempre tem coisa nova para você. A questão é o quanto você tem sede e fome dele para receber. O quanto você está aberto para aprender. O quanto você está aberto para vivenciar e experimentar aquilo que Deus tem. Como eu disse no início, Deus te mostra um caminho, mas a decisão de trilhar por ele é sua. Se você vai trilhar por este caminho ou não, é você quem decide. Como um pai, ele te mostra, ele deseja, ele anseia. Ele até profetiza sobre você. Mas a decisão é sua. É por isso que Deus está nos chamando. É por isso que Deus está mudando, transformando, expandindo as nossas vidas. Nós podemos dizer ainda que a honra é como uma semente. É uma semente que semeamos hoje, é uma moeda que semeamos hoje, e nós vamos desfrutar lá na aposentadoria. Quantos querem se aposentar aqui? Levanta a mão, quantos querem se aposentar aqui? Já estão pensando no final da carreira já, irmãos. Posso dizer uma coisa para você? Não. Com medo, mas eu vou ter que dizer. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Tem muita coisa boa que Deus quer fazer através de você ainda em atividade. Tem muitas conquistas que Deus quer trazer na sua vida ainda em atividade. Tem muitas ações sobrenaturais que Deus quer manifestar na sua vida ainda na sua atividade, no seu trabalho. Então olhe para isso e entenda que esse é um processo que você vai viver os melhores dias da sua vida. O melhor dia da sua vida não vai ser quando você parar de trabalhar. O melhor da sua vida vai ser amanhã, porque você vai decidir trilhar o caminho da honra e viver a plenitude que Deus tem preparado para você. Pense em desistir, pense em conquistar. A Bíblia diz que quando Deus chegou para Josué e falou, Josué está lá, folgado, olha, estou querendo me aposentar, Deus. A Bíblia diz que ele já era velho. Olha como você se vê. A Bíblia diz que Josué já era velho, e Deus falou para ele assim, olha Josué, havia tanta terra ainda para se conquistar. Sabe o que eu quero dizer para você? A Bíblia diz que até os velhos darão frutos. A idade sua, o seu vigor físico não é limitador para você manifestar a conquista e realizar o sobrenatural de Deus nessa terra. Você vai produzir, dará frutos como a palmeira, florescerão, revigorarão e manifestarão a glória de Deus nessa terra. Para de pensar em desistir. Chega amanhã e fala assim, eu vou conquistar, essa semana vai ser frutífera, eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Irmãos, a honra tem o poder de mudar o seu destino, a honra tem o poder de trazer um propósito para a sua vida, dando-lhe um sentido de direção e conquistas. Quando Ruth, a moabita, decidiu abrir mão da sua terra, da sua família, do seu Deus, da sua cultura, para honrar a sua sogra Noemi, seguindo-a de volta, no retorno à sua cidade natal, que era Belém, de Judá,
ela decide respigar, ou seja, ir colher atrás dos ceifeiros, para trazer algum alimento para sua sogra, para ela e para sua sogra Noemi. Então Deus a dirige para ir até as terras de Boaz. Abra lá em Ruth. Se você fez escola de conhecimento bíblico, vai saber onde está. Se você não fez, você vai precisar do índice. Ruth. Capítulo 2. Se você não foi no índice, está tá antes de 1 Samuel. Te ajudou ou não? Está no Velho Testamento. Depois de Deuteronômio. Depois de Josué, Juízes. Aí vem Ruth. Achou? Irmãos, está vendo? Tem coisa na Bíblia que você nem sabe onde está, né? Ruth capítulo 2, vamos lá. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Então Noemi lhe disse: vai, minha filha. Assim ela foi, chegou ao campo e respigava após os ceifeiros. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Quando o dono da terra, presta atenção, ela estava lá respigando atrás, o dono da terra tinha ido para a cidade, Belém. Quando voltou, ele pergunta para o seu líder lá, quem é essa moça? O que essa moça está fazendo aqui? Eu nunca vi ela aqui. Então o encarregado diz, no versículo 7, respondeu-lhe o seu servo: essa moça moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe, esta é a moça moabita que voltou com Noemi de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os ceifeiros. E aí ela vem, então se apresenta e começa a respigar. Sabe, irmãos, presta atenção. Escute o que eu vou dizer. Quem decide honrar sempre alcança favor e portas abertas na sua vida. No versículo 8, então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outra lavoura, tampouco passes daqui, ficarás aqui com minhas servas. Irmãos, quando nós trilhamos o caminho da honra, Deus sempre vai preparar o suprimento para as nossas vidas e famílias. Sempre. Deus não falha. Diga para o seu irmão: Deus não falha. Fala para ele: não se desespere. Fala para ele: não deixe a ansiedade consumir a sua fé. Continue crendo. Amém? Muitas vezes a gente desiste das coisas porque a ansiedade toma conta do nosso coração e a gente quer dar um jeito, sim ou não? E aí a gente atrapalha, a gente impede o mover de Deus. Continue crendo, continue sendo fiel, continue honrando. No versículo 9, diz assim: Boaz, dei ordem aos servos que não te toquem. Ei, quando nós decidimos viver uma vida de honra, seremos protegidos por Deus e o inimigo jamais poderá tocar em nossas vidas ou nossa família. Sabe, irmãos, tem proteção para quem honra. Você pode fazer como Ruth, nem mesmo saber de tanto favor que você está encontrando, tanta graça que você está tendo diante das pessoas na sua vida, mas a tua honra tem o poder de falar por você. Boaz, Ruth se prostra diante de Boaz e pergunta para ele, versículo 10, por que achei graça aos teus olhos? Por que você está sendo tão favorável comigo? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Irmãos, ela era uma moabita, ela não era de Israel, ela não era daquele povo, os moabitas nem sequer tinham aliança com Israel. Então respondeu Boaz: olha só, eu ouvi falar tudo o que fizeste a tua, escuta,
toda atitude de honra sua, diante das autoridades, diante daqueles que Deus colocou para te abençoar, vai falar por você, vai proclamar no reino dos céus. Sabe, irmãos, toda ação de honra fala mais do que as suas palavras, fala mais do que o seu discurso. A sua atitude, a sua semente de honra, ela gera efeito e resultado nos céus. Aquele homem diz: eu ouvi falar tudo que você fez à sua sogra, depois da morte do seu marido, ou seja, você não tinha mais obrigação de estar com Noemi. Sabe, irmãos, quando você entende o princípio da honra, você não faz por obrigação, porque você está preso. Você não honra a sua mulher porque você usa uma aliança. Você não honra o seu marido porque é ele que paga as contas. Você honra o seu cônjuge porque você o ama, porque você deseja que o bem dele seja exaltado, seja cuidado, seja manifesto sobre a terra. E é isso que atrai o olhar favorável de Deus. Não é uma obrigação. Boaz falou assim: olha, você já não precisava estar com ela. E como você deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes você não conhecia. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender o poder que a honra gera em nossas vidas e nossas famílias. Deixa eu dizer algo a você. A semente de honra que você planta não para a colheita na sua vida, mas alcança a sua descendência. Você quer que os seus filhos sejam abençoados e prósperos nesta terra? Sim ou não? Comece a honrar. Trilhe o caminho da honra. Porque você não tem a capacidade de abençoar os seus filhos até depois que você morrer. Ah, não, apóstolo, eu vou ter dinheiro suficiente para os meus filhos viverem até quando eles morrerem. Será? Você pode ser a pessoa mais rica da terra e pode ter dinheiro suficiente para que os seus filhos vivam até o final da vida deles, mas isso não garante que eles tenham uma vida próspera e abençoada por Deus. Mas quando você honra a Deus, Deus proporciona, Deus viabiliza, Deus favorece para que você e os seus filhos sejam abençoados em todo o tempo. Essa é a diferença, irmãos. Alguns acham que é um desperdício honrar. Ah, essa puxação de saco, não é assim que alguns dizem? Ah, isso aí é puxação de saco, isso aí é... Alguns acham que é desperdício, outros acham que é ultrapassado, outros ainda acreditam que é equivocado, mas eu quero dizer, toda semente de honra plantada em sua vida gerará uma colheita da glória da parte de Deus para a sua vida. Boaz disse para Ruth, versículo 12, que o Senhor a recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. 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 Deus tem riquezas para você. Não desanime. Não mude de atitude. Você fala: apóstolo, mas eu já morrei tantos meus pais, eu já fiz tanto. E olha, eu só tomo tapa, só tomo burro, eu só tomo bloqueio. Irmãos, lembra do Vinícius? Não é por aquilo que ele pode ou não fazer, é por aquilo que eu devo fazer. Porque se eu devo, então eu faço, e quem me recompensa não será o Vinícius, quem me recompensa não será os meus pais, o meu patrão, o meu professor, quem me recompensa é Deus. Então, não desanime, a recompensa chegará em sua vida, chegará em sua família. Sabe, irmãos, hoje há ânimo, há força e encorajamento para cada um de nós, para trilharmos pelo caminho da honra. Existe mais de Deus para você hoje. Existe mais para você que decide trilhar o caminho da honra. No versículo 14 diz assim: também na hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado dos ceifeiros,
ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou. E ainda vai sobrar na sua casa. Há suprimento para todas as suas necessidades, seus anseios e desejos. Deus não apenas vai suprir suas necessidades, saldar suas contas, mas vai sobejar em sua casa, vai sobrar. O decreto de Levítico 26:10 vai acontecer na sua vida. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha, para dar lugar à nova. Vai sobrar na sua casa. Vai acabar o mês, mas não vai acabar o salário. Vai acabar o mês, mas não vai acabar o mantimento. A conta bancária não vai entrar no vermelho. Deus vai honrar você. Versículo 15 diz assim: levantando-se ela para recolher as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixa colher. Não a censureis, tirai também dos molhos, olha só, tira também dos sacos que vocês estão colhendo, e deixa para trás, deixa cair, deixa para trás, para que ela colha. Não a repreendais. Escute, Deus vai dar ordem a teu respeito. Deus vai dar ordem ao teu respeito. Ei, abra um caminho para esse daí, facilite a vida dele, porque ele é uma pessoa de honra. Você vai conquistar. Sua vida será facilitada por Deus, as portas vão se abrir, você encontrará graça e favor da parte de Deus, irmãos. Chega de portas fechadas e dificuldades, chegou o tempo da sua vitória, chegou o tempo da sua conquista. Irmãos, quando nós decidimos viver em honra, trilhar por esse caminho, jamais deixamos de ser gratos. Irmãos, deixamos de ser generosos com daqueles que recebemos das mãos. Olha só, versículo 17, diz assim: esteve ela respigando aquele campo até a tarde, então debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Sabe quanto é mais ou menos uma efa? São aparentemente 37 litros, efa é uma medida de litros, mas dá para você medir o quanto. Levou-o para a cidade, então viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobrara, depois de fartar-se. Irmãos, quando nós entendemos e vivemos o princípio da honra, jamais deixaremos de honrar e reconhecer aqueles que nos abençoam. Aqueles que receberam de Deus autoridade para nos instruir, nos dirigir, nos abençoar. Sabe, queridos, se queremos viver as promessas de longevidade, de prosperidade, de vida plena e abundante, nós temos que trilhar o caminho da honra. Não apenas em palavras, não apenas na consciência, nos discursos, mas de fato em ações, em práticas e até com os recursos que Deus tem nos dado. Hoje, Deus está nos chamando para renunciarmos uma vida de desonra. Eu não sei como você está vivendo. Deus está nos chamando, está nos chacoalhando, mostrando: olha, tem um caminho melhor. Você pode chegar lá, na vida plena, na vida abundante, mas você tem que mudar de rota. Você tem que renunciar à vida de desonra, à vida de isolamento, de acharmos que estamos e chegamos até aqui por causa do nosso esforço, por causa da força dos nossos braços, por causa da nossa inteligência. Eu quero dizer para você nesta noite, isto não é verdade. Nós chegamos até aqui e temos vivido esta vida porque existe um Deus que nos guiou, nos protegeu e nos sustentou até aqui. Mas tudo isso aconteceu porque pessoas decidiram, escute o que eu vou dizer, pessoas decidiram abrir mão de suas vidas para se tornar um canal de Deus para você e para a sua família. Alguém pagou o preço lá atrás. Alguém cuidou de você quando você não podia cuidar de si mesmo. Alguém orou por você, alguém ministrou por você, alguém apoiou você, alguém sustentou você. Sabe, irmãos, Deus quer nos levar para um novo patamar. Um patamar novo de conquistas, de realizações ainda mais alto. E de uma forma muito mais abundante. Mas qual será a minha ou a sua atitude diante desta opção? Ser fiel a Ele em tudo, trilhando o caminho da honra
e desfrutando da recompensa de sua fidelidade. Ou ignorar tudo o que Ele tem feito, acreditar que você é e vive do resultado da capacidade do seu trabalho, da sua sabedoria e inteligência. E se existe alguém que deve ser destacado aqui, é você mesmo. Qual será a sua escolha hoje? Deus está perguntando para você, que caminho você quer trilhar agora? Vamos ficar de pé. Convido você a fechar os seus olhos e começar a orar. Sabe, o Espírito Santo, como eu disse no início, ele está aqui para nos convencer, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar o caminho. Mas a decisão de trilhar por Ele é exclusivamente sua. Qual será a sua resposta? A pergunta que Deus está fazendo para você hoje: que caminho você vai trilhar? Feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração. Peça que o Espírito Santo te ajude a te convencer hoje, a te levar a entender a verdade de Deus para você, a vontade dEle para a sua vida. Fale com Ele, seja sincero. Se preciso for, se arrependa. Sabe o que é arrependimento? É a mudança de atitude, é a mudança de rota, é a mudança de caminho, é a mudança de práticas. Se preciso for, se arrependa. Diga para Ele, se você não estava trilhando o caminho da honra, peça perdão. Peça perdão a Ele. Ele é um Pai amoroso, que quer você tenha uma vida plena e abundante. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você fique aquém. Diga para Ele. Peça perdão. E faça uma aliança com Ele nesta noite. Que a partir de hoje, que a partir de agora, você caminhará por esse princípio.